Fala galera nerd! Ó, se você é fã e tá ansioso pelo live action de Street Fighter que possivelmente vai sair em 2026, então ó, segura aí esse Hadouken de informações, beleza? Nós vamos trazer aqui rumores, elenco e tudo sobre essa obra que provavelmente vai agitar aí os filmes de luta nos cinemas, beleza? Então ó, depois da vinheta, fica com a gente. Sejam bem-vindos ao Nerd Steel, seu canal de entretenimento. Fala galera, meu nome é Eric Steel. Eu sou o Mario Steel. E seja muito bem-vindo ao canal Nerd Steel. E ó, já vai deixando aqui o seu like, belezinha? Comenta aí se você é fã de Street Fighter 2, as suas 2.478 versões, ou se você foi até o 6, né? Acompanhou todas as versões aí até agora. E ó, compartilha, se inscreve, que vai ter muita coisa aqui sobre Street Fighter e tudo da cultura pop. Vambora! Galera, um novo filme de Street Fighter está sendo desenvolvido pela Legendary, o que me agrada muito, porque eu sou muito fã do Monsterverse, né? E outra coisa que me anima ainda mais é que ela está fazendo isso em parceria com a Capcom, o que nos, se não garante, mas pelo menos nos dá uma sensação de que vai ser um filme mais próximo do que é o game, né? Vai ser um filme mais fiel ao game, né? A direção tá com o Kitao Sakurai, sacou? Kitao Sakurai, ó, já tá dando uma vibe maneira, né? Que é você deve conhecê-lo, né, de diretor de Bad Trip, de Eric André Show. Então, assim, filme, como o irmão falou, previsto para 2026, mas, né, especificamente 20 de março de 2026, só que a Sony tirou essa previsão, né, do catálogo dela, lá do cronograma dela. Mas não se assusta não, galera. Eu creio que seja só por questão de mudança de data, mas uma questão de pouco tempo. Não creio que vai ser cancelamento, né? Mas, de qualquer forma, fica ligado aqui com a gente que você vai ficar sabendo sempre das novidades sobre esse filme que... E se sair uma data nova... se sair uma data nova, confirmando, né? Reconfirmando. Você fica aqui com a gente que nós vamos trazer para você todas as informações, beleza? E agora nós vamos falar sobre os rumores de elenco, que já tem alguns nomes aí que estão pipocando. Um deles é do Andrew Koji, né, que por ser aqui o mais oriental deles, ou o único oriental deles, fica meio explícito que vai ser o Ryu, que é o principal personagem da franquia. Ele não é o protagonista de todos os Street Fighter. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe disso, né? Mas ele é o protagonista da maioria dos Street Fighters e o garoto propaganda da Capcom. Né? E o outro aqui é o Noah Centineo, para provavelmente fazer o Ken, que eu acho meio bizarro, porque ele não tem nada a ver com Ken e ele não luta. Né? O André Koji, talvez vocês o conheçam de Warrior, uma série da Netflix, e o Noah Centineo também de Para Todos os Garotos, que também tem na Netflix. E agora para mim vem o grande rumor, né? Estranho, né? A notícia mais estranha, que é Jason Momoa, o Aquaman, como Blanca. Cara, eu acho que aqui provavelmente, eu não sei, mas provavelmente vai ser o caso do Vin Diesel com o Groot. Talvez seja uma captura de movimento e ele empreste a voz, porque embora o Jason Momoa ele seja arroz de festa, né? Ele está em tudo quanto é lugar, tudo quanto é produção, mas eu não acredito que ele fique num papel... Um ator do calibre dele, né? Que vai aparecer, 5 minutinhos, porque o Blanca, a história do Blanca, ela não conduz a nenhuma história principal do Street Fighter. Ele tem a história dele própria. Isso. E vai ali orbitando em volta da história de outros personagens. Como o Den, da própria Sakura. Então, assim, ele não faz... ele não vai fazer o filme andar, a não ser que dê uma outra roupagem, outra importância pro personagem. Então é difícil. Fisicamente ficaria interessante, né? Ficaria. Porque o Momoa, ele tem a altura, que o Blanca, embora muita gente não saiba disso, porque ele luta sempre curvado, mas o Blanca tem 1,92 de altura, gente. Eu não me lembro se é 1,92 ou 1,98.
que às vezes eu confundo, que o Vega, eu acho que o Vega tem em 92 e o Blanca tem em 98. Acho que é 98, Ele é bem grandão mesmo. Então, tipo assim, o Jason Momoa, por tamanho, porte físico e aquele jeito animalesco, né? Que o Jason Momoa tem aquela aparência animalesca, aquele cabelão, aquela... Pô, meu irmão, ele com a maquiagem, ele efeito prático bem feito, ele ia dar um Blanca sensacional. Provavelmente a gente vai ver melhor isso, ele como lobo. Isso. Dependendo de como ele ficar como lobo, que o lobo também tem aquele cabelo que parece uma crina. Isso, que a crina né? também Todo parece grandão, animalesca, forte, isso. Então assim, assim como eu acho que ele vai ficar maneiro como lobo, como o Blanca também ficaria maneiro. O que incomoda a gente aqui é a questão do personagem, apesar de ser o nosso, né, nosso queridinho brasileirinho Blanca. Isso. Mas ele não tem uma história principal Street Fighter, ele não conduz a história do Street Fighter. Então um ator por mais como não falou que ele seja arroz de festa, mas ele é um ator de muito peso hoje em dia em Hollywood. Então, tipo, ele para fazer um papel assim muito secundário, vai ficar estranho. Eu acho estranho, né? Mas enfim. E o quarto personagem agora aqui seria o Akuma, que seria interpretado pelo Roman Reigns, que é um lutador de luta livre lá daquela WWE, lá dos Estados Unidos. E, cara, aqui também é uma outra escolha complicada. A gente vai falar... Estranho. A gente vai falar mais pra frente sobre as possíveis histórias que o jogo vai ter, que o filme vai ter, e que, dependendo da história, realmente aqui pediria um ator. Sim, sim. Não um lutador que... Porque o Akuma, sim, tem um papel muito importante ali. Muito importante. O Akuma tem relação com o Bison, com o Ryu, com o Gouken, com o Gotetsu, com... Né? Teve embate dele com a Rose também, que né, também tem uma relação com o Bison, mas que teve embate com a Akuma porque ele é puro mal, aquela coisa toda. E aí também teve, enfim. O Akuma é um cara importante, então tipo assim... E também a aparência física nada a ver, né? Porque o cara da WWE, ele é alto, ele deve ter 1,90m, né? Tem 1,91m, 120 kg. 120 kg, o cara é um colosso. Aí é o contrário do que acontece com o Blanca. As pessoas acham que o Blanca é pequeno porque ele anda curvado e o Blanca é muito, o Blanca tem quase 2 metros. Enquanto o Akuma é o contrário, as pessoas têm a mania pelo Akuma ser muito poderoso de achar que ele é um colosso, né? Que ele é um armário. Isso. Meu Deus, o Akuma não é, cara. Ele é top ali, ó. O Ryu, Ken e Akuma é escadinha. O Ryu tem 1,75m, o Ken tem 1,76m e o Akuma tem 1,78m. A Rose, por exemplo, é da altura do Akuma, ela tem 1,78m. Então assim... Eu tenho 78 e 80 e poucos quilos. Né? Isso. Então, tipo assim... Não precisaria de alguém tão gigante. Não é o cara de 1,90m, 120 kg. Vai ficar um Akuma, pô, parecendo o irmão mais novo do Zangief, né? E é Zangief, gente. Não é Zangief não, tá? É Zangief. Mas depois, mas como a gente tem um Wolverine de quase 2 metros... Tem um Wolverine de 1,88m, 1,90m, quase que o Jackman tem. Então, assim, né? Que se dane, vambora. Galera, agora nós vamos falar as possíveis histórias que o filme pode ter, porque muita gente acha que é difícil adaptar o Street Fighter, porque são muitas histórias envolvidas, mas, cara, são poucos personagens que estão ali envolvidos na história principal e que faz a história correr. Então, por exemplo, personagens como o Dhalsim, o Zangief, o Blanca, como a gente falou, tal, eles não estão, Honda... eles não estão ali na espinha dorsal da história, né? Eles ficam orbitando. Balrog, Vega, entendeu? Então, assim, você não precisa contar a história desse... Até o Ken. O Ken, ele não faz a história do Street Fighter andar. Né? Aquele momentinho para dar uma pausa. Já voltamos. Então, assim, galera, a primeira história aqui que eu imaginei é a história do Satsu no Hadu, que seria do Ryu contra o Akuma. Né? Perfeito. Seria mais ou menos parecido com o que a gente teve ali em Assassin's Fist, né? Que teve aquela... Muito bem feito, diga-se passagem. Muito bem feito, que foi direto para o YouTube, né, se Nossa. não me engano. Quer dizer, não sei se foi direto para o YouTube, mas você pode achar no YouTube. Tomara que eles se inspirem ali, cara. Porque Isso. foi muito bem feito. Aquilo foi muito legal mesmo. Orçamento pequeno, né? Que foi uma pequena produção, mas pô, muito fiel ao jogo, meu Deus, muito bom. Quem não assistiu, assista lá. E ali você tem os personagens-chave daquele momento de Street Fighter, que é Ken Ryu, né? E você também tem a história do Akuma com o Gouken e o Gotetsu. Isso, o mestre dos dois. Isso. O que você pode colocar a mais nessa história seria a Sakura. Sim. Né? Depois do... Porque no Assassin's Fist termina com o Gouken liberando o Ken Ryu
Isso. Que, né, aí ali começaria o Street Fighter 1 e depois iria para as histórias da série Alpha ou Zero, Isso. né? E não chegou a ter a luta do Akuma com o Gouken. Isso. Né? Então, assim, você já poderia começar o filme daí, da luta do Akuma com o Gouken, É. né? A trajetória do Ken Ryu no Street Fighter 1 e no Street Fighter Alpha, e aí a Sakura iria conhecer o Ryu, etc e tal. O que... Aquela luta que o Gouken supostamente morre, né? Mas depois, Isso. mais pra frente, é revelado que ele se protegeu do Satsu no Hadou com o Power of Knuckles. com o Imunoken, né? Isso. E aí você poderia ir essa história e começar ali, tipo no Street Fighter 2, que é quando o Bison tem conhecimento do Ryu, poder do Ryu, né? E quer ir atrás do Ryu. começa a desejar o corpo dele. Começa a desejar o corpo do Ryu. Essa seria uma das histórias. Então, como o irmão falou, o poder do Ryu, né, que ele desperta principalmente na luta contra o Sagat, que é quando ele faz aquela cicatriz no peito do Sagat. Então, às vezes tem pessoa que se confunde, acha que o Ryu fez aquele ferida no olho, né, cegou o Sagat, não foi o Ryu. O Sagat já tinha aquele tapa-olho, ele não tinha, era a cicatriz no peito. Quem arrancou o olho do Sagat foi o Go Hibiki, isso, que pai é do pai do Dan. Dan Hibiki. Isso. E o Ryu faz com o Shoryuken aquela cicatriz no peito do Sagat. E aí dali o Bison vê, né, com os espiões dele em todo canto, vê o poder de luta do Ryu. E o Bison, pra quem não sabe, ele é um poder, o Bison é praticamente uma entidade, é o Psycho Power, é um poder muito forte, quase demoníaco, que precisa de um hospedeiro, precisa de um corpo para ele habitar, mas os corpos humanos são fracos pro Psycho Power, então eles vão se deteriorando com o tempo. Aí ele tem que voltar lá para aquela câmara que ele tem e fazer essa transferência de... o Psycho Drive, né? O Psycho Drive, isso, vai fazer essa transferência de um corpo para o outro. E no corpo do Ryu, como é um corpo muito forte, como ele pôde ver na luta com o Sagat, ele falou, pô, esse corpo aí pode ser que seja um bom hospedeiro pro Psycho Power e eu não vou precisar mais mudar de lugar, né? E aí, ter um corpo fixo, aí que ele vai atrás do Ryu e tal, aí nisso tudo ele acaba cruzando com o Akuma, porque o Akuma depois também que vê que o Ryu também possui o Satsu no Hadou, só que ele luta contra, o Akuma fica, né, indignado. O Akuma é tipo um diabozinho que quer fazer com que o Ryu, isso, desperte o Satsu no Hadou e fique igual a ele. Isso. Né? Então assim, aí o Akuma acaba lutando contra o Bison, porque né, não quer deixar o Bison se apoderar do corpo do Ryu. E aí... Fala Bison, porque senão uma galera pode... Bison. Né? E aí, realmente é Bison, porque ele era o Mike Bison, que seria o nome do boxeador, na versão japonesa, fazendo uma menção honrosa ao Mike Tyson. Só que aí quando chegou nos Estados Unidos, eles trocaram, botaram o M. Bison pro Vega, que seria o ditador, o Vega pro Balrog, que é o ninja com a garra da Espanha, e o Balrog pro Mike Bison, pro boxeador, por causa de direitos de autorais, direito de imagem, medo de pochechinho, né? Então, a versão americana, por isso que às vezes tu joga num nem tem mais hoje, né? Flipper, não tem mais tanto. Não tem mais. Eu sou velho, eu falo flipper. Mas a gente que jogava antigamente nos arcades, né? A gente, quando pegava um arcade japonês, via esses nomes trocados e ficava assim, ué, o que aconteceu? Depois que a gente foi descobrir essa história, né? Então, e o Bison, como eu ia falando, ele é o chefe da Shadaloo, né, que é uma organização terrorista que quer dominar o mundo, aquela coisa de ditador básico, né, o cara quer dominar o mundo e tal, quer ter influência no narcotráfico, experiências genéticas, um monte de coisa, tudo assim, envolvido tudo que tem de pior. E aí ele arruma treta com a Chun-Li, né, falando já dessa espinha dorsal que o irmão falou antes, matou o pai da Chun-Li. Isso, aí matou o Charlie Nash, que era amigão do Gaio, que fica com ódio e vai atrás dele. Que pode ter, se for a história do 1 e do Alpha, ali seria bom ter o Charlie. O Charlie, isso. O Gaio ficaria com um segundo filme, poderia até aparecer no final, tipo, né, seria maneiro no final, ele aparecer uma cena pós-crédito, ele pegando aquele... O dog tag, né? O dog tag do Charlie e jurando vingança do amigo dele, pô, seria sensacional. Então, assim, tem a própria que eu falei, a Rose também, muita gente não sabe, mas a Rose tem um papel muito importante, porque ela é como se fosse uma contraparte do Psycho Power. Ela é o Soul Power. Ela é o Psycho Power do bem. Então, assim,
Aí os embaixos dela, ela tenta interferir na história de Street Fighter, guiando os lutadores pelo melhor caminho para poder destruir o Psycho Power. Por isso que ela aparece pro Ryu, aí tenta convencer o Ryu a não deixar a raiva tomar conta dele. Ela aparece pro Dalsin também, que é um cara também que é um cara muito, né, muito espiritualizado, então para ter essa interferência no andamento da história de Street Fighter. Então assim, tem essa espinha dorsal de Street Fighter, tem uma história sensacional para eles desenvolverem no filme. Então assim, como o meu irmão falou, eles não precisam contar a história de cada personagem, porque aí realmente seria um filme inviável, teria que ser um seriado. Isso é uma série, né? Cara, você faz um torneio, os personagens que não precisam ter a sua história contada, você bota eles lutando, uns perdendo, outros vencendo, né? Mais ou menos como foi aquele longa-metragem em anime, né? Em desenho. Isso. Foi assim também, a história girou ali entre o Guile, Chun-Li, Ken Ryu e Bison. Isso. Mas apareceu o Blanca lutando com o Zangief aqui, apareceu o Dalsin lutando com o Honda ali na Índia, mas assim... você não precisa seguir necessariamente a história desses personagens, mas você segue os que fazem a história andar. Inclusive nesse desenho muito maneiro aparece lá na Índia o Akuma sentado vendendo fruta. Né? É interessante isso. Mas e aí, o que você espera desse novo filme de Street Fighter? Você tá empolgado? Você quer ver a porrada estancando? Eu quero ver a porrada estancando. Eu quero ver. Cara, eu gosto muito do Vega. Só que eu sei que o Vega não tem muita importância. A importância dele é ser um dos quatro... Os quatro generais. Né? Junto com o Bison. Nós somos Outlaw, porque eu gosto do Vega, que não tem muita importância, e meu irmão gosta do Zangief, que também não tem muita importância. É o único comunista que eu respeito, é o Zangief. Então, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, falar o que você acha. Aquilo que eu falo, feedback. O que você acha desse filme, se ele vai flopar igual o de 94, se ele vai ser absolutamente terrível igual o da Chun-Li, ou se ele vai trazer um novo ar aí para os filmes de videogame. A Capcom tá junto, né? Tem um fio de esperança. Espero que sim. Vamos ficando por aqui, galera. Um forte abraço e tchau! Tchau, tchau.